reiniciando esse ano de 2000 e... Acho que você ficou no mudo, Silvia, acho que sem querer. Será que tem alguém me pondo no mudo? Sou eu mesma. Bem, eu estava dizendo que é muito bom a gente estar aqui, começando esse ano de 2021, já com o encontro do GEV. Há um ano atrás, a gente estava no encontro do GEV presencial, ainda podendo estar todo mundo se abraçando, compartilhando o café, né, os olhares e os abraços, mas tudo bem, eu acho que a gente soube se reinventar e o importante é a gente consegue estar junto mesmo neste novo modelo, né? E hoje, né, a gente está junto aí conversando com Gustavo, Gabriel, desde o ano passado, para a gente construir um evento em que a gente possa estar mais junto, mais falando, mais participando, né? Então, eu acho que nós vamos ter uma manhã bem especial de trabalho. Eu vou compartilhar a minha apresentação, né? E aí também me apresento, que eu já comecei a falar sem nem falar quem eu era, né? Meu nome Acho que, é... Sil, só um recadinho para todo mundo que eu tinha dado antes, mas dou de novo. Para o pessoal que entrou agora, que estiver entrando, por favor, se puder mudar o nome aqui de vocês no Zoom, colocar o nome de vocês e o nome da empresa, vai ajudar bastante a gente na atividade de hoje. É só clicar na caixinha nos 3 pontinhos aqui e tem uma opção de renomear. Desculpa. É pertinho da sua foto, né? Isso, onde a imagem sua está aparecendo. Vai lá e se coloca o seu nome e a empresa ou a organização que está representando. Bem, meu nome é Silvia Nakashi, acho que entrei no mundo do voluntariado quando passei a coordenar durante quase 14 anos, quase 15 anos, o Centro de Voluntariado de São Paulo, e já tinha minha experiência pessoal como voluntária e na área do terceiro setor e também na área pública, e aí mergulhei no voluntariado e o voluntariado mergulhou em mim e a gente não se desgrudou mais. Em 2009, a gente se reuniu num dos encontros temáticos do GIF e a gente trouxe a provocação de abrir um espaço onde a gente pudesse reunir as pessoas e falar sobre o tema do voluntariado corporativo. Eu estou falando isso há 10 anos atrás, então eu vou dizer que ainda havia muitas questões, né? Ainda era um assunto que engatinhava, faltava espaço para troca uma troca mais autêntica, mais tranquila, né? Inclusive dos desafios e desafetos dos programas. E aí nasceu o grupo de estudos. Nós não somos uma organização, a gente é um grupo mesmo, né? de voluntários que criaram um comitê e sempre dentro do nosso comitê a gente tem alguns patrocinadores e apoiadores e outros que estrategicamente se somam para fazer as nossas atividades acontecerem. E hoje a gente está celebrando o nosso encontro número 70, né? Então, quando me perguntam, eu falo, dá certo fazer as coisas com voluntariado? Dá, porque nós, só com trabalho voluntário, só com empenho de voluntários, a gente já conseguiu fazer esses 70 encontros. E ano passado, como eu falei, a gente começou bem feliz lá, todo mundo junto, aglomerado, mas a gente tocou os projetos e acabamos, inclusive, fazendo até mais, né? O que a tecnologia facilitou. Então, a gente conseguiu até realizar mais do que a gente normalmente faz. O que a gente faz, né? A gente promove o tema, convida as pessoas para participarem e reúne tudo isso num grande espaço na internet, um site que a gente tem, onde a gente compartilha todos os conhecimentos. E, fora isso, a gente vai buscando
o que está acontecendo, práticas, modelos, e vai reunindo. Então, eu acho que os tempos são exatamente disso, né? De trabalhar em rede colaborativa, de cooperação, de aprendizado, de trocar experiências no voluntariado. Isso só soma, né? Quem ganha é a própria comunidade, a sociedade, os territórios, né? E aí o que a gente faz é juntar tudo isso e pôr num espaço em que esse aprendizado possa ser acessado por todo mundo. E caminhamos aí para o nosso 11º ano de atividades. Nós temos patrocinadores que investem, né? Nós temos algumas despesas, a questão da manutenção do site e os encontros e tudo. Então, Itaú Social e a Cargill são os nossos patrocinadores, temos os apoiadores e temos os parceiros nossos estratégicos, né? Eu já vi que tem gente aí do Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, CBVE, e a gente participa também, acompanha os comitês e os grupos de voluntariado, o CLAVE na América Latina e o Global Council, que está bastante conectado ao IAV, que é uma entidade de referência de voluntariado no mundo, e que tem também um comitê, um grupo de trabalho com voluntariado corporativo. E os nossos apoiadores e os nossos voluntários. Eu sempre trago a agenda, então já convido, dia 11 de fevereiro, o CBVE faz seu primeiro encontro do ano. Nós estamos celebrando a década dos oceanos, então o tema do encontro deles vai ser esse. 28 de fevereiro, no FIF, a Rede Filantropia é um dos nossos apoiadores, vai realizar o FIF deste ano híbrido, um pouco presencial, uma parte online. Nós vamos ter um fórum pré-FIF de voluntariado, é uma tradição, sempre o dia, a tarde em que abre o FIF, nós trazemos um fórum exclusivo do tema do voluntariado, vai ser transmitido online, então convido todos para participar. A gente vai ter práticas de voluntariado em organizações, as experiências de algumas empresas, e vamos trazer as práticas. Ele vai acontecer em Santa Catarina, então a gente vai trazer bastante das referências daquela região, vamos falar um pouco sobre ODS também. Aí o FIF, né? E 7 de abril a gente está junto de novo, né? A agenda aí do GEV, que eu aproveito e já compartilho para vocês já colocarem nas suas agendas. Normalmente, em outubro, a gente valida com nossos grupos a nossa agenda anual do ano seguinte. Assim, também a gente não entra em conflito com outras agendas, né? Normalmente, os encontros acontecem às quartas-feiras, as primeiras quartas-feiras de 2 em 2 meses, né? E pode ser que, como ano passado, a gente tenha aí alguns encontros extras para somar aí a essa agenda. Hoje eu tenho uma alegria enorme, eu sei que vocês já estão reconhecendo aí, né, nos grupos as pessoas que foram chegando e estão se identificando. A gente tem uma alegria enorme de trazer o BISC. Quem acompanha sabe esse projeto que é bastante interessante do Comunitas, que traz as questões do investimento social privado e um dos temas que permeia, né, essa pesquisa realizada, esse censo, essa pesquisa realizada, é o tema do voluntariado corporativo, que nos deixa muito contentes, né, porque a gente consegue acompanhar os projetos. Nós estamos com a Patrícia Loyola, que é diretora do Comunitas, que vai fazer a nossa apresentação, e a gente tem aqui com a gente a Ana Peliano, que é a coordenadora da pesquisa Benchmarking de Investimento Social Corporativo,
conduzida pelo Comunitas, e temos conosco também o Hugo, que eu tomei a liberdade, inclusive, de colocar o e-mail do Hugo, porque aí coisas que vocês precisem, eu vou compartilhar. Aliás, ela já está no site do GEV, e aí vocês têm acesso aos contatos, né, dessas pessoas. E aí, quando a gente sentou para conversar, né, a gente já teve um encontro do BISC no GEV, a gente falou, nossa, como seria bom a gente de novo poder fazer aquilo, de todo mundo falar, se encontrar, trocar experiências, construir junto, né? E aí o Gustavo e o Daniel, o Gabriel, todo mundo falou assim, não, a gente faz junto, vamos fazer junto, que a gente topa esse desafio. O time do Atados topou, então agradeço muito, né, que assim, ninguém pestanejou em aceitar o convite, tanto a turma do Comunitas como a equipe do Atados, e o Gustavo vai estar aqui com a gente conduzindo esse projeto, é coordenador comercial da plataforma de voluntariado Atados, e como eles vão falar, acho que eles vão poder contar um pouquinho mais sobre os seus projetos e as suas experiências pessoais. As reflexões norteadoras a gente pensar, né, será que o que as nossas empresas fazem com relação aos seus programas de voluntariado empresarial, nas questões do diagnóstico, das perspectivas de gestão, das alianças estratégicas, como converso dentro, como converso fora, né? Como mobiliza, comunica, né? Como isso tem sido feito nesse desenho de qualidade, né? De trazer qualidade para o programa de voluntariado corporativo ou empresarial. Eu agradeço aqui o nosso comitê, né, de voluntários, a Cláudia, o César, a Juliana, o Renan, Renata, a Roberta, a Samanta, que são o nosso comitê do nosso grupo de estudos de voluntariado empresarial. Deixo aqui os nossos contatos, né, e já convido no site, a gente vai colocar os registros dessas atividades, né, vai estar no nosso site. Todos aqui vão compartilhar suas apresentações, então nós vamos poder ver tanto no site do Comunitas como do GEV, certamente vai ter espaços também no do Atados. E agradeço muito e passo a palavra já para... Desejo a todos uma manhã muito positiva de trabalho, né? Vou estar com vocês em uma das salas trabalhando, e já convido a Patrícia para passar aí um pouquinho, né, do que foi esse BISC nesses tempos, né, de novos. E obrigada, gente, obrigada mesmo, viu? Todos eles aí. Obrigada, Silvia. Vou pedir para o Hugo compartilhar a nossa apresentação, ele vai passando para mim. E só posso agradecer, Silvia, você pelo convite. Queria aproveitar também e agradecer a equipe do BISC, né, o Hugo, que apoiou a preparação de todo esse material, junto com a professora Ana, que por um imprevisto pessoal ficou com uma restrição de participar do encontro como um todo, então por isso eu vou representá-la nessa fala de hoje. E o Gustavo e toda a equipe do Atados pelas trocas, né, e pela construção da atividade prática que a gente vai ter conduzida por eles na sequência da minha apresentação. Então, iniciando, antes só de entrar... Bom, acho que já estava lá minha formação, eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de Gestão e Investimento Social da Comunitas, tenho uma experiência de 20 anos na área de responsabilidade corporativa. Nos últimos 7 anos eu estou na Comunitas, que é a minha primeira experiência no terceiro setor. Então, eu tenho aí uma trajetória que foi de empresas de diferentes segmentos e agora também estou do lado de cá, podendo vivenciar o impacto social de uma outra perspectiva muito boa também. Na Comunitas, quem não nos conhece, nós somos uma organização social, né, de interesse público, da sociedade civil, e a gente atua por eixos. Então, a gente tem 4 eixos, 4 pilares. Um deles é um eixo de projetos, propriamente dito, né, de implementação de projetos de apoio à administração pública. Um pilar é de formação,
outro de conexão e inspiração de boas práticas, e, por último, o Think Tank, que é onde se insere o BISC, que é a nossa contribuição para o campo do investimento social corporativo. Bem, a gente, então, iniciando, o que a gente pode extrair do BISC em 2020, né? Antes de falar sobre os dados em si, acho que vale pontuar a pesquisa. Ela é qualitativa e quantitativa, é uma pesquisa que a gente tem anualmente desde 2008. Para os respondentes, ela se coloca como uma ferramenta de gestão e apoio ao planejamento histórico do investimento social corporativo. Nessa última edição, que foi a 13ª, a gente teve 14 corporações que responderam em nome de 303 empresas e 18 institutos. E a gente tem, desde o início, uma metodologia inspirada numa organização norte-americana que é o CCP. O BISC, ele é assim, a gente vê muito nesse movimento de ESG a força que o BISC tem para apoiar a construção e consolidação do pilar S das empresas, e é focado especialmente no voluntariado, na responsabilidade corporativa, no investimento corporativo, e dentro disso, voluntariado, que é o nosso tema de hoje. Bom, então, iniciando, aqui esse primeiro bloco da evolução dos investimentos sociais, a minha fala de hoje vai estar composta por 4 blocos, só para melhor organizar aí para vocês. A gente tem a evolução dos investimentos sociais, o perfil de atuação da Rede BISC, o enfrentamento à Covid-19, que foi o tema da nossa última pesquisa, e, por fim, eu vou aprofundar no voluntariado, que é a temática desse nosso encontro. Como que tem evoluído os investimentos sociais da nossa rede? Então, o BISC, ele acompanha desde 2007 a evolução desses investimentos sociais. Nesse gráfico, a gente vê que em 2019 tivemos um crescimento de 13% em relação a 2018. Isso superou a expectativa do grupo, que era de em torno de 10% de crescimento. Essas flutuações dos números sobre o total investido ao longo dos 12 anos cobertos pela pesquisa são esperadas, especialmente no período em que a taxa média de crescimento econômico foi baixa e apresentou fortes oscilações por motivos externos. Então, a gente tem aí como motivos a recessão mundial de 2018, a fragilidade que a gente vê no quadro fiscal doméstico, que mantém a economia brasileira aprisionada numa armadilha do baixo crescimento, e a sustentação de um patamar aí da ordem de 2,5 bilhões de reais por ano, que a gente alcançou na última década. Ela é positiva, mas ainda assim não dá para acomodar, porque a gente sabe, como a gente vê nos anos de 2015 e 2016, o Brasil registrou 2 anos de forte recessão econômica, que acaba impactando no volume total dos investimentos. Bem, em relação, espero que eu não esteja falando muito rápido, eu tenho muita coisa para contar, quero tentar passar por tudo, mas se vocês tiverem qualquer coisa, me dá um tchau ou me dá um alô, tá? Que eu vou, e acho que a gente também pode depois deixar um tempo para as perguntas. Bom, em relação à proporção dos investimentos sociais no lucro bruto, esse é um indicador utilizado para comparar os dados internacionalmente, Então, a gente nota uma queda significativa no percentual desse ano. Então, de 0,77 em 2018, a gente caiu para 0,53 em 2019. Quando a gente olha para o padrão dos investimentos sociais entre as empresas brasileiras e norte-americanas, que é esse nosso slide do BISC e CCP, as diferenças no comportamento da conjuntura econômica respondem, em boa parte, pelas mudanças ocorridas ao longo do tempo, na comparação entre as duas pesquisas. Em vários períodos, o BISC superou, como vocês podem ver, nessa nossa linha que sobe e desce, a gente teve uma superação dos resultados do CCP e vice-versa. Então, mesmo com essa queda no ano de 2019, não dá para apontar que o padrão da rede BISC se afastou do padrão internacional. Esperamos ter uma retomada. Sobre a evolução dos incentivos fiscais, que é sempre um ponto importante, quem inicia no trabalho do investimento social fala, mas os incentivos fiscais são os responsáveis pelos investimentos das empresas, a gente sabe que não, e a gente destaca que a contribuição nesse último ano foram 590 milhões de incentivos captados em 2019, que deu para a recuperação dos investimentos do Grupo BISC como um todo. Então, o aumento nos incentivos representou cerca de 40% do aumento no total dos investimentos executados. E, apesar de representar um valor expressivo, a contribuição para o financiamento dos investimentos do BISC em 2019 se manteve dentro dos limites de 25%.
Em relação à distribuição desses incentivos fiscais, cerca de 70% dos recursos, eles são da área de cultura, foram oriundos aí do aumento dos incentivos captados pelas empresas por meio da Lei Rouanet. Nessa área, os valores são tradicionalmente os mais relevantes, como a gente sabe, e em 2019 eles atingiram a casa de 290 milhões. Como a gente pode observar aí no gráfico, esse valor corresponde a mais da metade do total dos incentivos fiscais captados pelas empresas. Bem, em relação às previsões, né, a gente sempre faz essa pergunta no BISC, ainda que o cenário de incerteza seja uma realidade, vale ressaltar que nenhuma das empresas e institutos da rede BISC prevê a redução dos valores aplicados atualmente, né, ao passo que, dentre as que têm previsão, a maioria pretende aumentar os seus investimentos. A gente sabe que foi um ano de muita incerteza, que também reflete a esse percentual alto de 54% de empresas que não sabem. Patrícia, será que eu vou... Será que talvez nem todos saibam como funciona essa rede? Se você pudesse só contextualizar qual é essa rede do BISC. Sim, sim. Eu acho que seria interessante que para nós, né, que já acompanhamos, mas talvez nem todos tenham contextualizado. Claro, claro. Obrigada pela oportunidade, Silvia, de repassar, né? Eu falei muito rapidamente no início e aí também eu estou falando rápido, mas a gente tem uma rede que ela existe desde 2008. Boa parte das empresas que participam conosco, elas estão desde o início, então também a gente compara na pesquisa as empresas que respondem todos os anos, as empresas que responderam especificamente naquele ano em curso, mas a gente teve na última edição, foram 14 corporações respondentes. No último slide da apresentação eu vou colocar quais são, e elas são conglomerados corporativos que representam 303 empresas e 18 institutos. Mais do que responder à pesquisa em si, elas participam de grupos de debates, de encontros promovidos por nós, isso também ajuda a alimentar a pesquisa. No nosso processo de pesquisa, a gente teve, aí no último ano, um fator muito importante de entrevistas de profundidade, então é da troca com essas organizações, que são do setor financeiro, setor de indústria, setor de serviços, que a gente extrai os resultados dessa pesquisa. Inclusive, esse grupo também, ele acaba levando, a gente leva os dados desse grupo, não de forma individualizada, claro, para uma pesquisa global, que tem a participação de 18 países, a Comunitas é um desses 18, que ajudam a compor uma pesquisa chamada Global Impact at Scale. Então, a gente também tem algumas referências que a gente pode fazer, por exemplo, quando eu for falar de voluntariado, eu vou comparar essa pesquisa global. Então, a gente consegue comparar os padrões desse grupo com os padrões internacionais, e é isso que a gente faz no benchmarking do investimento social. Esse grupo que participa também recebe um conjunto de produtos diferenciados. Então, eles recebem um relatório, nele eles conseguem se comparar o investimento deles, o comportamento do investimento deles, com o investimento do setor deles, por exemplo, ou do grupo como um todo, e dos padrões internacionais. Então, eles também recebem um apoio mais direcionado da nossa parte. E ainda contribui para essa publicação que é aberta ao público, né? Como tudo que a Comunita faz, a gente devolve essa contribuição para o campo e em forma de pesquisa, mas a pesquisa é uma das entregas, digamos assim, de todo esse processo que corre durante todo o ano, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Bem, passando para o bloco do perfil da atuação da Rede BISC, né? Só para não me perder que estamos no slide 11, eu acho que vale a gente mostrar as atividades educacionais, como é que se distribuem esses investimentos sociais na rede. As atividades educacionais, elas absorvem tradicionalmente a maior parte deles, 47%, né? Essa concentração vem se repetindo desde as primeiras edições do BISC, no final da década passada. Quando a gente olha para os investimentos por setor, a educação tem um peso ainda maior nas empresas de serviço. 57% é investido direcionado para a educação nas empresas de serviço. Enquanto que no setor de indústrias, as temáticas são bem mais distribuídas, como vocês podem ver, né? Então, acaba que a educação cai para 10% somente de direcionamento do setor industrial. Bom,
Passando aí para um olhar das áreas de atuação das empresas e suas causas sociais que mobilizam os stakeholders, a gente vê aqui nesse gráfico que educação, né, como a gente já sabe, e as pautas ligadas ao território são as mais mobilizadoras. Eu sei que tem muita informação no slide, mas é só para vocês olharem aí os pesos, né? Então, o azul é o que tem maior peso, né? Porque mais de 40% das empresas sinalizaram, e com base aí nessa a resposta que elas nos deram para compor essa matriz foi baseada na materialidade dessas organizações respondentes, nas suas próprias matrizes de materialidade. Seguindo, então, não sei se eu estou indo muito rápido, mas eu estou tentando reservar um tempo aí maior para a gente ter o aprofundamento da área de voluntariado. Vamos falar do bloco da Rede BISC no enfrentamento à Covid-19, que foi o tema, na verdade, que a gente ia iniciar o ano com um tema, e aí, antes de lançar o questionário e com a chegada da pandemia, a gente decidiu ali, meio que para e passa o que estava acontecendo, entender, né, da nossa rede, como é que eles vinham fazendo o enfrentamento à Covid-19. O que fizeram, então, as empresas da rede durante a pandemia, né? Em um curto espaço de tempo, elas foram induzidas a interromper ou rever os conteúdos, as estratégias de atendimento dos projetos, isso foi unânime. Os projetos eles estavam anteriormente em curso, eles foram todos revistos. E, ao mesmo tempo, foram criadas alternativas para elas atuarem principalmente nas áreas de saúde, alimentação e assistência social. Vale ressaltar que essas áreas não constavam antes das prioridades de atuação do grupo e foram aquelas que mais receberam aí, que tiveram maior volume de recursos destinados no enfrentamento à Covid. Bom, e quais foram as recomendações, né, que a gente extraiu dessa experiência? Ficou muito claro para o grupo que gestão, governança e liderança foram fundamentais para o bom desempenho dos investimentos sociais. Isso passou por montar comitês gestores, forças-tarefa, de preferência com a participação da alta liderança, e sinalizando que, assim, eles apoiaram a sinalizar internamente uma prioridade das ações relacionadas e olhando para a urgência de atendimento que era necessário. Em segundo lugar, a gente teve a flexibilidade para se desapegar dos modelos anteriores, né? Então, eles relataram, olha, a gente precisou inovar e introduzir novas tecnologias, especialmente tecnologias digitais para atendimento à distância por conta do isolamento, principalmente. Como terceiro ponto, vale colocar aqui as prioridades e critérios claros, né? Então, o que aconteceu? Diante de demandas urgentes, distintas de grandes dimensões versus recursos relativamente reduzidos, foi fundamental definir prioridades e critérios claros para a alocação desses recursos. E um ponto bem importante é escutando os diversos atores envolvidos. Todos eles frisaram muitas vezes isso, então chegar a soluções prontas nesse momento não se mostrou adequado para o atendimento às realidades distintas. Então, esse aprendizado da escuta foi muito enfatizado mesmo pelo grupo. Em quarto, é a adoção de boas práticas de comunicação, tanto para promover a transparência da atuação da empresa, quanto para não gerar expectativas que não poderiam ser cumpridas e para garantir a observância dos combinados por parte dos diversos atores envolvidos. Foi muito destacada a importância de trabalhar de forma articulada, tanto com a área de comunicação da empresa, como todos esses outros setores, né, dos comitês. Então, foi um momento de grande visibilidade para as áreas de responsabilidade social nas empresas, né? Então, nunca se teve tanta visibilidade e possibilidade de navegação entre os diferentes setores. Trabalhar em rede, né? Eu acho que esses são os top 5 e, sem dúvida, só mais fortes. Foi uma prática que ganhou muita força na agenda de atuação do grupo durante a crise, né? Já que a gravidade da situação associada à existência de um objetivo comum aí, além do reconhecimento que isoladamente ninguém ia conseguir enfrentar o problema da dimensão que se apresentou, então tudo isso favoreceu a lógica de governança compartilhada, estimulou a união de esforços e até mesmo entre empresas concorrentes, como a gente viu, diversas empresas do mesmo setor atuando por um objetivo comum, né? Todas as empresas atuaram em parceria, é importante frisar isso, todas as empresas da nossa rede atuaram em parceria, tanto com organizações governamentais e não governamentais, e mais de 90% fizeram parcerias com outras empresas privadas. Além disso, 83% envolveram sua cadeia de fornecedores. O trabalho em rede, então, se revelou para o grupo como uma excelente estratégia de atuação, porque, primeiro,
agiliza a chegada na ponta, qualifica a atuação, amplia a escala e a capilaridade do atendimento e ainda consegue reduzir os custos operacionais. Bem, então, seguindo, eu falei muito de crise, né? Mas a gente também nota as oportunidades que ela trouxe. E, nesse sentido, a pandemia estimulou as empresas a terem diversas práticas, né? Ampliarem a articulação interna das equipes sociais com as demais unidades administrativas das empresas, como eu falei anteriormente, aprenderem a escutar mais e aproximarem-se dos governos e das comunidades, introduzirem inovações na condução dos investimentos sociais, associarem o atendimento emergencial com ações estruturantes, valorizarem o voluntariado como parte da solução. Então, foi muito interessante aqui, que é o tema que a gente vai aprofundar, mas ele se colocou como uma parte da solução do campo dos investimentos sociais corporativos. E para finalizar, o grupo, em relação a essas oportunidades, o grupo está ciente da importância de aproveitar essa freada, digamos assim, em relação aos investimentos sociais passados, para fazer efetivamente uma reflexão sobre o que merece ser retomado, o que precisa ser aprimorado e o que vale ser cancelado. Entre as mudanças aí previstas pela Rede BISC, a gente pode destacar a ampliação de ações de saúde, alimentação e geração de renda, os avanços no desenvolvimento de novas metodologias de atendimento, então tecnologias digitais e atendimentos à distância, o realinhamento nas estratégias de gestão dos projetos sociais, a ampliação das parcerias com organizações governamentais, não governamentais e a formulação e fortalecimento do programa de voluntariado em si. Então, passando agora para esse bloco do voluntariado empresarial, né, na nossa rede, o que eu queria compartilhar com vocês? A gente teve... Então, assim, a gente olhando os números, né, o voluntariado em números, a gente nota um crescimento tanto no percentual de profissionais envolvidos, quanto no número absoluto de colaboradores. Ao passo que os investimentos, na ordem de 12 milhões, eles foram aí mantidos no mesmo patamar de 2018. Mas a gente vê um aumento muito significativo no número de colaboradores, de 67%, e de 8% passou para 16%. Então, a gente pode aí notar quão importante foi o voluntariado. Se a gente compara com as referências globais, como eu comentei, essa pesquisa Global Impact at Scale, a gente tem, que foi feita, né, como eu disse, com 17 outras organizações além da Comunitas ao redor do mundo, a gente tem uma média de participação de 22% dos profissionais representados na pesquisa. Isso a gente consegue também olhar para um diferencial entre cada um dos setores, né? Lá a gente consegue dividir esses setores em diversos: finanças, energia, bens de consumo. Então, a gente vê que o setor de finanças, por exemplo, é um que teve a maior participação, chegou a 30%, né, da média de taxa de participação voluntária, mas se a gente colocar todos os setores, a gente tem 22% de taxa média. E quais são as iniciativas aí de voluntariado promovidas pela Rede BISC? Em relação às iniciativas, a gente tem, para fomentar o voluntariado em si, a gente tem entre as top 3 no último ano, a formação de redes de colaboração entre voluntários, a liberação de horas de trabalho e o incentivo por meio de prêmios e reconhecimento, né? Então, a gente vê como, principalmente, a liberação de horas de trabalho teve um peso importante, como isso cresceu em 2018. Acho que foi a maior diferença percentual aí, em termos de práticas para fomento do voluntariado. E quais são as iniciativas aí de voluntariado promovidas pela Rede BISC? Dentre elas, as mais populares em 2018 foram atividades em grupo propostas pela empresa, estímulo ao voluntariado digital e o dia de atuação voluntária, né? O dia de reunir todos os voluntários e de se fazer atividades específicas coordenadas pela empresa. Em relação às práticas para mobilização de voluntários no combate à pandemia, a gente identificou que 67% das empresas usaram o voluntariado corporativo para essa finalidade. Metade das empresas da Rede BISC criaram ou fortaleceram seus comitês de voluntariado, adotaram prática de doação casada, né, ou matching fund, e realizaram doações às organizações indicadas pelos voluntários.
Além disso, dentre outras práticas, aí merece destaque que 38% das empresas investiram em capacitação e em práticas de engajamento dos voluntários para atendimento online. Isso foi muito forte, né, principalmente nesse período da pandemia. Bom, caminhando aqui para a última parte da apresentação, eu acho que vale a gente contar como que foram construídos esses indicadores, né? Para a gente foi um prazer, o que vai ser a base da discussão em grupos, foi construído, a gente tem aí nesse slide uma representação gráfica de uma análise que se baseia em 25 indicadores, divididos em 5 grupos, e que foi construída e validada conjuntamente entre a Rede BISC e o GEV, a partir de um encontro que a gente teve no passado com parte dos participantes que estão aqui hoje, inclusive. E, bem, a ideia é que a gente revisite essa construção conjunta e, a partir desses indicadores, cada empresa ou organização aqui representada possa fazer uma autorreflexão a partir das suas próprias práticas. Iniciando pelo bloco de desenho e gestão, é nele que os programas de voluntariado nas empresas mais avançaram. Se a gente olhar a nota média dos 5 quesitos avaliados, ela é a mais alta de todas, 8,7, né, 8,7, numa escala de 0 a 10. Então, bom, no entanto, o grupo reconhece que é preciso avançar na escuta aos colaboradores e aos demais atores sociais. Ainda é um desafio para as empresas a melhoria das estratégias de comunicação e mobilização. Então, para estimular e manter a participação dos voluntários, a nota média nessa dimensão foi 7, sendo que em alguns quesitos, como a divulgação externa e a valorização dos voluntários, essas notas caíram para 6,1 e 5,6, respectivamente. Passando para o aspecto das alianças estratégicas, sabemos que de um bom relacionamento com os diversos atores envolvidos depende o sucesso dos programas de voluntariado. Nessa dimensão, as empresas estão caminhando bem, com uma média de 8, né, uma nota média de 8, numa escala de 0 a 10. No entanto, nem todos os quesitos foram atendidos a contento. Então, o grupo ele deve ampliar os esforços para melhorar a conexão de uma rede envolvendo as áreas internas, parceiros externos, para a realização das atividades voluntárias. Em relação ao envolvimento institucional, a gente sabe que os programas de voluntariado exigem a mobilização das lideranças e dos colaboradores das diferentes unidades, né? Então, tanto para as empresas buscaram aí alinhar as atividades voluntárias aos propósitos corporativos e estabelecer claramente as responsabilidades de cada um. Nesses quesitos, elas alcançaram notas excelentes, 9,4 e 10, respectivamente. Então, cabe, no entanto, avançar bastante na capacitação dos atores relevantes, pois esse desafio tende a crescer no período pós-pandemia, que exigirá a renovação de perfil do trabalho voluntário, face aí ao todo o uso intensivo de novas tecnologias. E, por fim, é no campo do monitoramento e da avaliação que as empresas enfrentam as maiores dificuldades, tradicionalmente, o que a gente sabe. Isso reflete na nota média obtida nessa dimensão, 6,6, numa escala de 0 a 10. E, não obstante, cabe aqui, acho que registrar que em alguns quesitos o grupo já está bem avançado, como, por exemplo, no monitoramento da execução do programa, né, e do controle dos indicadores quantitativos de participação dos voluntários, mas é ainda realmente o quesito que mais demanda esse avanço, tá? Como eu tinha prometido, aqui está as empresas que fazem parte, né? Eu vou passar para o próximo slide, é realizado pela Comunitas, com parceria estratégica do CCP, que é essa organização norte-americana, e a gente tem toda a Rede BISC, que para quem eu agradeço, algumas devem estar participando aqui hoje, sem elas não seria possível ter todo esse conteúdo, né? E anualmente realmente é quem faz viável a pesquisa, e mais uma vez agradecer a todos. A gente tem aqui um bloco, eu não sei como é que a gente está, Silvia, de tempo. Eu trouxe um bônus para falar da parte global, mas eu acho também que tá no nosso tempo, acho que vale caminhar para a atuação dos grupos, né? Para a gente não se estender tanto, também, senão não tem graça, eu fico falando aqui sozinha. Então, eu queria agradecer mais uma vez a você, Silvia, pelo convite, a equipe do BISC, a professora Ana Peliano pela coordenação, ao Atados e, em nome de quem eu passo a palavra para o Gustavo, a palavra é tua para seguir aí com a nossa dinâmica da manhã. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Patrícia. Acho que muito boa apresentação. É muito bom ver esses dados tão ricos, né, com uma qualidade tão boa que a gente consegue aplicar de maneira tão prática hoje dentro dos programas e até nas estruturas que a gente propõe. Primeiro, para fazer uma apresentação bem breve, nossa, né, minha e do Atados, no geral, né, eu sou o Gustavo, hoje eu sou um dos coordenadores comerciais do Atados. O Atados, para quem não conhece, é uma plataforma de voluntariado, a gente conecta instituições sociais que tenham oportunidades de voluntariado a voluntários que queiram disponibilizar suas habilidades. E aí a gente também trabalha junto aos programas de voluntariado empresarial, suportando esses programas através de ações, projetos, tanto no lado estratégico quanto no lado operacional. Quem está aqui comigo hoje é todo o time comercial. Foi só comigo ou... Não, o Gustavo, às geral. vezes, acontece um desafio na internet, mas... Gu, Oi, voltei. voltou? Desculpa, gente. Voltei. Estão me ouvindo? Tamo, vai lá. Perdão, não travou, foi travar na hora que eu comecei a falar, enfim. Estava comentando aqui que estou com o time do Atados aqui hoje, o pessoal do comercial, todo o time do comercial, o Igor, Gabriel e o Michel estão aqui. Estamos também com o pessoal da equipe de empresas, que faz o relacionamento empresarial, que toca os projetos junto com as empresas hoje, a Fernanda, e também temos o prazer de ter o Daniel também, o fundador do Atados, hoje auxiliando a gente nessa atividade que a gente vai propor. E antes de mais nada, antes de eu comentar um pouquinho do que a gente está trazendo aqui para vocês, né, eu acho que uma coisa que a gente conversou muito com o Gev e com o Bisque, quando a gente propôs esse formato de atuação, a importância da colaboração na hora de se entender a estratégia, na hora de se entender qual que é a visão que você tem que ter para dentro do seu programa de voluntariado. E isso para o Atados tá na nossa veia. A gente é uma organização que busca sempre a colaboração entre os atores, entre as organizações. A gente busca auxiliar, colaborar e busca também com que as próprias empresas e organizações também colaborem entre si. Então, a dinâmica que a gente vai propor aqui hoje para vocês tem tudo a ver com essa troca. A gente entende a riqueza que é você analisar outras realidades, analisar outras estruturas de programa e conseguir trazer as melhores práticas para dentro da sua própria estrutura. Sem muitas delongas, como é que vai funcionar agora? Só para explicar um pouquinho para vocês. Vocês viram a Patrícia passando ali atrás, dentro desses 5 diamantes do voluntariado, que a pesquisa do Bisque analisou de maneira muito coerente. E a nossa proposta agora é que a gente divida vocês em grupos e dentro desses respectivos grupos a gente vai fazer uma análise daqueles programas que estão ali baseados naqueles diamantes. Então vai ser como se a gente vai ter um gostinho de como vocês como empresas estão se consolidando dentro daquelas características e vamos trocar um pouquinho dentro desses respectivos grupos sobre quais são as boas práticas, quais são as conquistas que vocês estão tendo, quais são os principais desafios e dificuldades que vocês estão tendo. A equipe do Atados está aqui para ajudar na facilitação, então vocês vão ter o nosso acompanhamento ali o tempo todo, a gente vai trabalhar num documento que a gente vai propor nas salas para vocês, e de qualquer forma, a gente também está aqui para poder auxiliar nessa atividade, para poder colaborar, para poder aprender muito também com vocês. Bom, acho que é isso, a gente pode direcionar para os grupos. Queria perguntar para o Michel como é que está, se a gente já consegue abrir as salas. Estamos ok. Aqui eu só estou fazendo um remanejamento. Só um instante que já te indico. Sem problemas. Já passando uma orientaçãozinha, pessoal, que a gente vai passar nos grupos também, mas aproveitando essa brecha, quando vocês mudarem para os grupos, ou agora mesmo, eu vou pedir para que vocês troquem o nome de vocês aqui, onde está o vídeo de vocês, para a gente conseguir identificar quem são vocês e que organização vocês fazem parte, do jeito que está aqui com o meu, né? Tá Gustavo Atados, então coloque o nome de vocês, a organização que vocês fazem parte, a troca que a gente vai ter nos grupos vai ficar muito mais rica se a gente conseguir identificar quem são vocês nesse contexto.
Bom, então tudo bem. Estamos prontos aqui. Só avisando que vai aparecer um convitinho aí na tela de cada um. Só vou pedir para aceitar, dar o aceite no convite. É um botãozinho azul que vai aparecer para ingressar na sala. E aí vocês vão ser direcionados. Então, estou abrindo exatamente agora. Vamos lá, pessoal. Boa troca. A gente se vê no final aqui na sala central. Salas abertas aí. Quem puder já aceitar o convite. Todo para fazer o voluntariado crescer. Achei bem interessante essa discussão também. Legal, obrigado, Dani. Vou chamar outra pessoa agora. Gabi, você quer compartilhar como foi no seu grupo? Vamos lá. Nosso grupo também foi uma troca bem boa. A gente tinha perfis bem diferentes de instituições e maturidade de programa. Então, a gente tinha desde o Danilo com a Porto Seguro, que tem um programa já que está nos seus 20 anos, né? Tinha a Juliana, que começou recentemente o programa, a Adelaine, que estava querendo começar, então perfis bem diferentes, e rolou muito essa interação das boas práticas e tudo mais, foi bem interessante e rica. Mas eu vou trazer algumas coisas assim de que vieram, da importância de, no programa, a gente não perder de vista a escuta das instituições sociais com quem a gente trabalha, então a gente ter sempre em vista o diagnóstico de quais são as demandas que elas têm, ao invés de partir das demandas da empresa, dos valores da empresa, ter sempre a importância do que essa organização social precisa mesmo. A importância, às vezes, também do programa vir um pouco top-down, então a gestão trazer que o voluntariado é uma prioridade e como isso colabora para o programa ir para frente. E teve algumas coisas sobre indicadores também, métricas de sucesso do programa, que é uma grande dificuldade do nosso setor de voluntariado, e vieram algumas coisas bem bacanas. Por exemplo, o Danilo trouxe a possibilidade de indicar quais dentro dos indicadores de RH dos funcionários, o que melhorou em cada funcionário a partir da experiência com o voluntariado, e também a economia que a empresa faz nas capacitações que são feitas normalmente através do voluntariado. Então, ao invés de gastar uma grana com capacitações, eles estão fazendo uma experiência social, né, que desenvolve novas habilidades neles, e isso acaba economizando também para a empresa. E isso comprova um pouco o valor estratégico que o voluntariado pode ter. Então, acho que foi bem interessante assim, essa discussão, principalmente da maturidade do programa e de onde ele pode chegar, e essa interação entre o pessoal também que está começando. Foi basicamente isso aí que a gente conversou. Legal, bastante coisa, hein? Muito bom, bacana. Acho uma troca muito rica mesmo. Vou chamar a Adri agora. Adri, você quer trazer um pouquinho de como que foi lá no seu grupo? Meu grupo falou de coisas parecidas aí com o que o Gabi e o Daniel trouxeram. Quem participou foi a Patrícia Copasa, que está começando um programa de voluntariado, a Maiara, que tem um programa de voluntariado na organização dela, a Silvana, que também já trabalhou em empresas desenvolvendo esse tipo de voluntariado, e a Veridiana, que trabalha no apoio ao voluntariado do Itaú Social, por exemplo. Basicamente, nós falamos muito. Você tem a liderança engajada dentro da sua
empresa, a chance das pessoas se engajarem, ela acaba sendo maior por conta dos compromissos que as pessoas assumem e as pessoas já têm, né, no seu dia a dia. Então, por falta de tempo, por falta de espaço, eles acabam se sentindo um pouco mal de gerar esse engajamento. E também tem uma coisa da cultura que tem muita gente que quer engajar. Então, você lança uma campanha, todo mundo quer participar, mas ainda tem pessoas que não têm essa vontade, então acaba sendo difícil. Ah, não quero. Ah, mais um de novo. Não, é muita coisa, enfim. Então, é uma mudança de mindset como um todo que a empresa passa por um processo. E um outro assunto que a gente falou bastante é sobre mensuração de impacto, que a gente entende que é um dos maiores desafios no terceiro setor, e para você fazer mensuração de impacto, você precisa, enfim, dedicar dinheiro, tempo, entre outras coisas, para você fazer uma boa mensuração, e além disso, como que você gera impacto real a partir do voluntariado. Então, esses foram os 2 grandes temas de maior discussão no nosso time. Se alguém quiser me complementar. Boa, Adri. Legal. Os temas importantíssimos também, né? Principalmente, acho que mensuração de impacto é o grande desafio, a grande montanha aí da maioria dos programas no geral, né? Igor, vou te chamar agora se você quiser compartilhar também, por favor. Beleza. Bom, lá no meu grupo, a gente conversou basicamente sobre monitoramento, controle e avaliação e envolvimento institucional, né? E aí, referente a esse primeiro tema de monitoramento e avaliação, eu acho que os pontos principais aí que a gente chegou num consenso é de que hoje em dia, né, e, enfim, isso também faz sentido a partir da pesquisa, né? Acho que foi algo que foi relatado na pesquisa, mas que é a mensuração quantitativa, né? Ou seja, saber a quantidade de pessoas que participaram, o número de horas e assim por diante, é algo que é feito pela maioria das organizações e de certa forma, é mais fácil também de ser feito. Porém, a dificuldade, o desafio aí é como a gente consegue mensurar de forma mais qualitativa, né? Tanto os resultados do programa para os beneficiários e para as organizações sociais, quanto para os voluntários e até para a empresa. E também, inclusive, né, do ponto de vista, assim, pensando a médio e longo prazo. Então, como que a gente acompanha qual foi o legado gerado a partir do voluntariado e das ações para uma organização, para o programa, enfim. Então, acho que esse é um ponto relevante. E o segundo ponto ali, também que acho que, enfim, apareceu em todas as discussões em relação ao envolvimento institucional, a questão do envolvimento da liderança, né, que de fato é uma dificuldade, e quando tem o envolvimento da liderança, isso tem um impacto muito maior, né, no voluntariado. Inclusive, a Soraya trouxe um ponto da experiência dela que eu acho que vale a pena compartilhar, que é uma coisa que acontece em várias empresas, que no caso, mesmo quando você tem alta liderança engajada, né, de alguma forma tem interesse no tema, enfim, dá importância para isso, você, no caso dela, a empresa dela e acho que em várias empresas, encontra uma barreira nos cargos de gerência e coordenação. Então, você tem um discurso muito né, alinhado com a alta liderança, muito, muito bonito, vamos dizer assim, mas na hora de executar e realmente chegar no chão de fábrica, isso encontra barreira nesses públicos. E aí uma coisa que a gente acabou conversando um pouco, que talvez um dos caminhos para conseguir corromper essas barreiras é incentivar e provocar as altas lideranças para colocar a questão do voluntariado dentro das metas e métricas de avaliação das próprias coordenadores e gerências, né, para que isso possa sair um pouco do discurso e realmente, efetivamente, possa ser realizado. Então, acho que esses são os pontos principais que eu me recordo aqui, mas foi muito bacana a discussão. Obrigado. Legal, muito bom. Fer, acho que faltou você e depois eu vou falar do meu. Fica à vontade para compartilhar. Vamos lá. O nosso grupo foi bem interessante a troca, porque a gente tinha perfis bem diferentes, né? Então, pessoas que já estavam há 10 anos atuando, com pessoas que estavam iniciando agora a atuação no âmbito social. Então, foi uma troca bem legal. Nós falamos sobre comunicação e também sobre monitoramento. Acho que todos falaram bastante, né? Acho que os desafios do monitoramento são bem claros, né? Como que a gente vai fazer essa avaliação.
E eu observei que muitos têm, para analisar essa parte mais qualitativa do impacto do programa, observei que as falas estavam muito, né, nesse relacionamento direto com a comunidade. Então, de observar como o efeito é vivenciado dentro da comunidade. Então, essa aproximação com a comunidade, com os beneficiários, é como a gente consegue avaliar a parte qualitativa, né? É muito difícil da gente fazer isso através de pesquisas, então observei, esse foi um ponto bem interessante que veio dentro do meu grupo para compartilhar com vocês. Não sei se alguém mais tem alguma coisa a acrescentar, Silvia? Legal, obrigado, Fê. Eu acho que, falando um pouquinho do meu grupo agora, né, acho que a gente entrou em duas temáticas que realmente estão se cruzando muito no geral, que é esse monitoramento, avaliação, impacto e essa questão de envolvimento institucional, como fazer esse engajamento dentro da organização com os diferentes stakeholders. O meu grupo também foi um grupo muito diverso, a gente tinha representantes de várias empresas com formatos diferentes, com níveis de maturidade diferentes dentro do programa, mas dois pontos, na verdade, que a gente conversou muito foram, primeiro, metodologia de desenho de programa, né, a dificuldade de se criar, que se enxerga hoje uma metodologia adequada que vá conseguir alcançar aquele indivíduo dentro da sua empresa que você não consegue normalmente alcançar. Então, a Luziane, do Grupo Big, ela trouxe uma visão dessa dificuldade de chegar ali na pessoa que está trabalhando na linha de frente, na ponta, e como trazer o programa, como planejar o programa, a metodologia de uma maneira eficiente para aquele público. E também falamos muito sobre monitoramento e avaliação também, né? Mas dentro desse contexto, principalmente a mensuração dos benefícios, né? De como realmente olhar para quais são os principais benefícios que o seu programa de voluntariado está trazendo, tanto para dentro quanto para fora. E a Luciane, do Anglo American, ela trouxe uma visão de que monitorar e avaliar um programa é uma característica que vai ser sempre tendo que ser melhorada dentro das organizações, porque sempre quando você alcança um nível de avaliação e monitoramento, você tem essa necessidade de melhorar ainda mais, para você conseguir entender ainda mais o impacto que você está gerando. E a Luziane, também do Grupo Big, ela trouxe uma visão legal de trabalhar em parceria com as instituições e com os fornecedores e parceiros da empresa para fazer esse monitoramento. Então, é um ponto interessante também de tentar abordar a estratégia em diferentes frentes, né? Não tentar puxar só do seu programa, mas também tentar acessar esses outros recursos para você conseguir ter uma visão mais 360 em cima do impacto, né? A Beth, da Suzano, também trouxe uma visão muito legal, que foi o relacionamento com as ODS do programa, a importância de você também colocar a causa, a pauta, dentro da estratégia de mensuração. As ODS, elas são um caminho muito efetivo para isso, por serem um movimento em que você pode adentrar e por aí decidir quais são os caminhos, decidir qual que é o tipo de avaliação que você vai ter e imaginar como é que vai estar dentro da Agenda 2030 esse impacto que você quer gerar. Foram trocas muito boas, acho que já engatando aqui um pouquinho no que a gente quer propor agora nesse finzinho, a gente está chegando no final, mas a ideia mesmo é abrir rapidinho aqui um espaço para vocês poderem compartilhar um pouquinho do se foi bom, o que vocês trouxeram de reflexão desse nosso bate-papo. Tem alguma pessoa que quer trazer alguma coisa, a gente deixa a porta aberta aqui e depois a gente vai começar a direcionar para o final, já estamos quase lá, mas queria também deixar esse espaço aberto. Sabe o que eu queria falar, Gustavo, que esses diamantes, né, são joias preciosas, né, que eu acho que as empresas podem usar como norteadoras internas, né? Óbvio que a gente teve muito pouco tempo para conhecer de perto essas reflexões, mas são os temas que foram priorizados, né? Então, fazer essa reflexão e usar, né, essa joia, a gente chama de diamantes pelo formato e acaba sendo um presente mesmo
uma joia preciosa. É interessante a gente fazer esse exercício internamente, né, com os nossos times e óbvio, aí com os próprios, eleger, né, alguns voluntários, colocar o seu diamante dentro daquele retrato, né, que o BISC traz, e começar a trazer essas formas mais de ferramentas para melhorar essas notas onde a gente não se destaca, né? Enquanto na medição do BISC, controle teve uma nota de destaque, no nosso grupo se discutiu que ainda se faz um controle com planilhas muito simples de Excel, né? Contagem de e-mails, né? Então, o quanto, na verdade, cada um está num momento diferente, né? E aí trocar mesmo, né? Trazer essas práticas de que outras ferramentas cada um pode trazer para contribuir, foi o que a gente fez no nosso minigrupo, né? Que ferramenta que você usa, que você tem uma nota verde aí para o seu controle, eu ainda estou no vermelho, né? Então, que ferramentas? Então, acho que pode ser um começo para uma grande exploração desses temas tão preciosos e certamente norteadores para as mudanças que a gente vai ter que fazer nos programas, né, para cada vez ter eles mais aprimorados, né? Boa. Gente, antes até de mais alguém compartilhar alguma coisa aqui e a gente começar a direcionar para o final, eu queria pedir para todo mundo, se pudesse, abrir a câmera para a gente tirar uma foto bonita aqui enquanto tem todo mundo. Se não quiser, não precisa, mas seria muito legal conseguir ver todas as carinhas, ver como esse encontro foi rico, foi grande. A gente chegou aqui no final dele com bastante gente, então é muita felicidade isso. Vamos ver todo mundo, abram as câmeras, a gente pode bater essa foto. Oi, Gustavo. Infelizmente, minha câmera do notebook não está funcionando. Não tem problema. Eu te conheço, eu coloco sua carinha aqui, assim. Não tem problema. Tá bom. Vamos lá. Coordenadores do Atados me auxilia aí a tirar essas fotinhas. Todo mundo... Deixa eu ver se já está todo mundo com a câmera. Todo mundo sorrindo, sorrisão. Muito bem. Espera aí que tem outra página aqui, são duas. Vamos para a segunda página. Todo mundo sorrindo, continue sorrindo. Legal, gente. Parabéns, né, para todo mundo. Parabéns, obrigada, obrigado. né, Bisque, né, Ana, querida, né, estamos em sintonia, Patrícia, Hugo. Bem, time Atados, né? Cadê o Daniel? Que a gente se conhece já faz bastante tempo, uma delícia a gente estar junto aqui e super grata, né, em nome de todos lá do GEV, super grata por essa manhã tão rica, de tantas boas escutas e aprendizados que nós vamos compartilhar. Obrigado. A gente vai compartilhar sim, pessoal. Também queria agradecer em nome do Atados. É muito bom poder ver todas essas carinhas, vocês engajados, com vontade aqui de trocar, de compartilhar. É um dos objetivos, na verdade, é uma das missões que a gente tem como organização. Estou muito feliz de poder ter participado, todos nós aqui desse momento. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade para falar também. Eu só tenho a agradecer também, né, pelo convite, oportunidade de fazer aí, colocar a nossa missão também a serviço das organizações, né, que é a qualificação do investimento social corporativo, mais especificamente no voluntariado. Que venham os próximos encontros, que a gente possa seguir colaborando, né, Silvia? Obrigada a vocês também, viu? Muito bom, muito bom. Eu faço minhas palavras da Patrícia, eu coloquei aqui os contatos da Comunitas, os meus também. Fiquem à vontade para entrar em contato e que, de fato, a nossa troca ela não se encerre aqui no GEV, que a gente continue usando o GEV e outros espaços para trocar. Acho que é isso. Legal, é isso então, pessoal. Então, vamos fechando o nosso encontro.
Tchau, parabéns. Cuidem-se todos, né? Fiquem bem, que a gente siga assim, cuidando cada um de si, de todos, né? Muito, muito bom. Beijo grande para todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, pessoal.